Salve, salve, galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje é um momento assim bem legal, bem interessante, porque eu convidei um grande mestre do saber aí, meu amigo Ademir, carinhosamente conhecido como Major, um camarada que tem uma larga experiência aí no mundo da educação, principalmente aí na história. Então, estou diante de um grande historiador aqui, Ademir, que veio brilhantar o nosso canal com toda a sua sapiência, com toda a sua inteligência. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse nosso bate-papo aqui, fica com a gente até o final. E se você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o seu like, vai logo compartilhando, chame todo mundo para vir para cá fazer parte do nosso canal Cultura e muito mais. Beleza então, galerinha, estamos aqui diante de um grande maestro do saber, conhecido carinhosamente no meio educacional como Major. Meu grande amigo Ademir já tem uma larga experiência na educação, um grande historiador também, antropólogo, professor para o nível superior, para nível médio, tem uma longa e uma larga experiência na educação. Então, desde já, Major, eu te agradeço assim, do fundo do coração mesmo, por você ter aceitado de bom grado assim, o nosso convite para estar brilhantando o nosso canal Cultura e muito mais. E com certeza os nossos inscritos vão se sentir muito felizes depois de ter assistido esse vídeo, esse nosso bate-papo aqui interessante. E desde já, galerinha, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, né? Você que não faz parte da nossa família Cultura e muito mais, pode se inscrever, você é sempre bem-vindo aqui com a gente, né? E compartilha também, dê like nos nossos vídeos. O nosso canal se propõe a isso, levar cultura, levar saber, levar dicas, levar curiosidade, a somar nesse mundo cultural para você. Então, Major, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e vamos juntos nesse nosso saber. Vamos hoje bater um papo muito interessante aí sobre o segundo reinado, história do Brasil. Olha que interessante. E vamos fazer uma mescla aí com a literatura, a história e a gente vai caminhando junto aí. Major, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. A todos os inscritos aqui do canal do Carlos, parabéns, né, pela iniciativa que você teve de preparar um canal como esse. Eu me sinto honrado em poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência na área educacional. Já são mais de 20 anos, Carlos, dando aula. Ontem eu estava numa atividade com os alunos do Fundamental 2, e ali eu pude lembrar um pouco do momento que quando eu iniciei esse trabalho, né, mais de 20 anos atrás, que eu comecei dando aula para o Ensino Fundamental 2. E interessante, né, porque o comportamento, a estrutura, a realidade, eu revi muitas coisas ontem, eu tive a oportunidade de rever muitas atividades com os alunos e lembrar de coisas do passado, nesse processo todo aí de trabalhar com um professor, tantos alunos que eu já tive na minha vida. Teve um período, Carlos, que eu tinha tantos alunos, que eram quase 1000 alunos dando aula, assim, direto. Então, o mais gostoso de tudo isso foi poder ter um nível de amizade, esse conhecimento com novos professores, educadores, porque a gente aprende muita coisa aqui. E uma das coisas que eu ganhei de presente na minha vida foi a amizade aqui com o Carlos, que é um grande profissional, é uma pessoa que tem buscado realmente trazer o conhecimento das suas mais diversas formas para facilitar o entendimento para as pessoas. E, como eu disse, eu me sinto honrado pelo convite. Com certeza, Major, a honra é toda nossa, né? De ter você, essa nossa amizade aqui, aluno nessa estrada aí, nessa nossa missão, né? De levar o saber. Mas, galerinha, sem mais demora agora, Major, vamos adentrar um pouquinho na nossa história do Brasil? Vamos passear um pouquinho aí, vamos mergulhar fundo aí, apertar os cintos, vamos entrar na máquina do tempo, vamos voltar lá para o século XIX. Falar um pouquinho de história aí, história do Brasil. Então vamos contextualizar isso aí, Major, falar um pouquinho do segundo reinado, como foi que sucedeu isso aí, né? Como foi que Dom Pedro II assume o poder, né? E por que esse período de transição de Dom Pedro I para Dom Pedro II, né? Nesse contexto da maioridade, nesse contexto da economia também, da escravidão. Vamos passear um pouquinho nesse contexto. Major, é contigo, nosso bate-papo te vai levar dessa forma. O Brasil ele estava bem aquém, politicamente falando, nesse aspecto de monarquia, né? A Europa, como referência de centro econômico e político, ela já
estava com um processo monárquico desde o século XIV, século XV, século XVI. E o Brasil não, o Brasil só no início do século XIX, em 1822, quando Dom Pedro I ele oficializou, né, a independência do Brasil. E a partir desse processo, você tem o primeiro reinado ali, que é com o governo de Dom Pedro I, e que por questões políticas ele acabou tendo que abdicar do cargo, porque a pressão foi muito grande. A forma como ele conduziu o governo no primeiro reinado foi uma forma assim, muito forte, o que desagradou muita gente. Ele tinha um poder chamado poder moderador. Esse poder moderador, ele colocava todos os demais poderes sobre a tutela do poder moderador. Então, para você ter uma ideia, se um juiz, na época, decidisse por uma determinada lei, o Dom Pedro I ele tinha prerrogativa de dizer se aquela lei poderia ser cumprida ou não. Ou seja, o poder absolutista, né? E isso desagradou muita gente. O que culminou, Carlos, na abdicação do cargo dele. Ele acabou abdicando do cargo em favor do seu filho, mas o filho era criança ainda, tinha o quê? 4 anos e 7 meses, não tinha condição de assumir o governo. Aí dá início, então, a um período regencial, e esse período regencial ele vai de 1831 a 1840, um período marcado por muitas agitações. A elite brasileira conduz o processo, né? A elite brasileira ela fica no poder, instala-se em pleno império um período de república, e nesse processo de república você tem uma elite conservadora que fica no comando político até o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi interessante porque o golpe da maioridade, o Dom Pedro II, ainda como príncipe regente, ele não tinha idade para assumir, né? Ele não tinha, ele ainda não era de maior. Só que os conflitos, foram muitos conflitos que ocorreram no Brasil, cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, malês, provocou uma instabilidade muito forte no país. Então, a parte das elites chegaram à conclusão de que a melhor coisa que poderia se fazer no Brasil era antecipar a maioridade de Dom Pedro I. Ou seja, o golpe da maioridade foi fazer com que Dom Pedro II, melhor dizendo, ele assumisse o governo, né, em 1840, porque criava-se nele a imagem daquele líder, daquele político que poderia conter as revoltas que estavam ocorrendo no Brasil naquele período. Então, em 1840, você tem início aí ao segundo reinado, que vai se estender até 1889. Só mais um detalhe, Carlos. Esse governante, o Dom Pedro II, ele foi o que mais tempo governou o país. Ele vai governar de 1840 até 1889. Então, foram várias décadas de governo. O que mais se aproximou dele na história foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas aí que governou aproximadamente 20 anos, né, dividido aí em algumas fases. Mas é um período marcado também por muitas agitações. É um momento diferente. Há uma diferença forte do primeiro reinado para o segundo reinado. Pode-se dizer realmente que Dom Pedro II ele foi preparado para governar o país. Foi direcionado, né, nesse contexto aí para essa estratégia de preparar, na verdade, esse menino já aos moldes do que eles queriam de fato, né? Essa elite que é surgida aqui no Brasil nesse contexto aí, né? Também. E sobre o parlamentarismo às avessas, né? Ou avessa, né? Tem muito aquilo que você falou, né? Da intromissão, né? Desse contexto de fazer política, né? A politicagem do reinado por trás disso tudo. Diante de todo esse contexto do segundo reinado, Ademir, também nós vimos algumas revoltas que você falou, né? Tem a questão da escravidão também, né? Tem o contexto da economia. Como é que se deu todos esses pontos aqui nesse nosso contexto, Miguel? A tua abordagem, professor, é um pano de fundo aí para muita coisa, né? Você falou do aspecto político, social, econômico. Vamos ver aqui o aspecto político. O Dom Pedro II, ele foi mais preparado, sem dúvida alguma. Ele estava mais preparado para governar o país. Mas não significou que ele iria estabelecer um governo que viesse, então, atender as expectativas sociais de um modo geral. Ele continuou com o poder moderador.
o poder moderador estava presente. O mesmo poder moderador de Dom Pedro I esteve presente durante o segundo reinado. Esse é um aspecto muito interessante. Por quê? Porque vem a questão do parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo contrário. Como assim o contrário? É que na Inglaterra, que é a referência do parlamentarismo, na Inglaterra você tem um primeiro-ministro que era escolhido pelo maior partido eleito dentro do parlamento. Então, aquele partido que tivesse o maior número de representantes, esse teria o direito de escolher o primeiro-ministro. Mas no Brasil não. No Brasil não era assim. No Brasil, você tem um parlamentarismo que teoricamente iria limitar o poder do rei, mas não limitava. E o primeiro-ministro era escolhido, Carlos, segundo a vontade do imperador. Então, independente de qual tivesse sido o partido com o maior número de representantes eleitos, o primeiro-ministro tinha que ser da vontade do imperador. E o que isso significa? Significa dizer que o poder do imperador, através do poder moderador, ele teria o controle das decisões, dos caminhos que o parlamento iria tomar através do primeiro-ministro. E Ademir, e se por um acaso o parlamento batesse de frente, não vai ser assim não, porque o certo é que o primeiro-ministro tem que ser do maior partido. Se isso acontecesse, simplesmente o Dom Pedro I dissolveu o parlamento. Pode um negócio desse? Era dissolvido o parlamento. Como assim, Ademir? É isso mesmo, é dissolvido o parlamento e é convocada uma nova eleição para escolher aí aqueles que iriam compor o parlamento. Ou seja, dessa maneira, Carlos, o Dom Pedro II, ele vai conduzindo esse processo, ele vai limitando essa política absolutista questionada por muitas pessoas. Um outro aspecto muito interessante nesse período é a escravidão. Né? Existem dois aspectos importantes para serem analisados com relação à escravidão, Carlos. A primeira, havia uma pressão externa muito forte. Nesse contexto, você inscrito no canal deve saber ou ter alguma ideia, alguma noção, que a Inglaterra já estava passando pelo processo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, no século XVIII, ela se estendeu de uma maneira muito forte na Europa. E a Inglaterra, ela tem um controle na América Latina. Vários países da América Latina conquistaram suas independências com total apoio da Inglaterra, inclusive o Brasil. O que vai acontecer nesse contexto do segundo reinado? A Inglaterra começa a pressionar o governo de Dom Pedro II para acabar com o trabalho escravo no Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra, Revolução Industrial, produz material, produz vários equipamentos e esses equipamentos, a produção dessa indústria tinha que ter consumidor. E cadê o mercado consumidor? Não tem mercado consumidor brasileiro. Por quê? Porque o Brasil tem a mão de obra escrava. E a mão de obra escrava, ela limita o consumo. Então a Inglaterra começa a pressionar o governo brasileiro para que o governo brasileiro acabe com a mão de obra escrava. Só que aí existe um outro aspecto. Internamente, Carlos, parte das elites brasileiras, elas também queriam acabar com o trabalho escravo. Elas observaram que o trabalho escravo, ou por uma questão humanitária, ou por uma questão econômica, que é bom que se diga isso, que nem todo mundo que defendia o fim do trabalho escravo defendia por uma questão humanitária. Não era o que estava em jogo. Claro que alguns defendiam por uma questão humanitária, mas o que pesava para muitos era uma questão econômica, porque eram empresários da época, uma elite da época, que seria também beneficiada com o fim do trabalho escravo. Ou seja, o governo de Dom Pedro II ele sofre uma pressão muito forte. Uma pressão da Inglaterra, que o Brasil tinha dívidas com a Inglaterra, e uma pressão também interna, né, de setores, ou setores sociais, ou setores mais liberais, que queriam o fim do trabalho escravo no Brasil. Então, isso forçou o governo brasileiro a criar algumas leis para tentar minimizar essa situação. Né? Então, por exemplo, uma lei chamada Lei Sexagenária. Essa lei determinava que um escravo ele poderia conquistar a sua liberdade depois de 60 anos. Se a média de vida de um escravo no Brasil varia de 10, 15, 20 anos, a média de vida,
do tempo que ele chegava, do tempo que ele tinha de vivência aqui. Então, essa lei, ela serviu de gargalhada nacional, porque como que pode? Isso foi uma piada, né? Uma piada. Uma outra lei também que o governo criou para tentar amenizar essa situação, como mais uma propaganda de que o governo estava realmente preocupado com isso, foi a questão da lei do ventre livre. Eu confesso, ouvinte aqui do canal, eu confesso que quando eu li a primeira vez na minha vida a lei do ventre livre, eu disse, então, o camarada nasceu, está livre. Eu interpretava assim. E tem muita gente que interpreta assim ainda, mas não era bem isso. Na realidade, quando a criança nascia, a partir dessa lei, a criança teria que trabalhar 21 anos ainda para poder ter a liberdade. Então, não era nascer e estar com o ventre livre, nasceu e está livre. Não é assim. 21 anos, mais ou menos, que é o tempo que ele teria a maioridade, era a média de vida de um escravo. Então, foi uma lei, na realidade, uma lei que era apenas um faz de conta. Porque se um escravo nascia e só depois dos 21 anos ele teria a liberdade, é a média de vida que ele tinha de trabalho. Então, o governo ele vai criando leis e outras leis para tentar amenizar essa situação, para tentar empurrar o Brasil a manter o trabalho escravo. E outra, Carlos, só mais um detalhe para acrescentar aqui, a Inglaterra, como ela pressionava o Brasil para acabar com o trabalho escravo, para ter mão de obra assalariada, havia pressões de vários setores aí, o Brasil ele não conseguia se manter, e não ia conseguir se manter muito tempo. Um detalhe é que o Brasil praticamente era o único país que ainda trabalhava com a mão de obra escrava. Tá? Era o único país que ainda trabalhava com a mão de obra escrava. Os demais países sabiam. Mas, Ademir, por que então que o Brasil não acabou com o trabalho escravo? Porque era a base, era o que sustentava a política econômica do país, daquele governo, de Dom Pedro II. Então, a gente vai perceber muitos intelectuais da época que vão começar a desenvolver obras num sentido de também acabar com a mão de obra escrava, a pressão de todos os setores. Muito bom, que passeio maravilhoso esse, conhecendo um pouquinho da nossa história. E eu costumo sempre falar, viu, Ademir, todos esses pontos que tu estás dizendo, isso, quando a gente entende esse nosso passado histórico, a gente compreende muitas coisas do nosso presente. Né? A história, ela tem essa base para a gente, para conhecer o nosso status quo, o nosso estado do momento, né, momentâneo. Mas você tocou num ponto interessante também, da questão do intelectualismo da época, né? Alguns artistas, também escritores estavam muito engajados nesse contexto. Né? A gente percebe aqui no Brasil como Castro Alves. Né? Castro Alves escreve aí muitas obras voltadas, né, para a questão da escravidão, levantando esse contexto. Era um poeta romântico, né? Poeta que está naquele contexto lá do século XIX, do romantismo, porém já fugia um pouquinho daquela segunda geração, onde falava-se apenas de amor, imaginação e tal. Mas ele era um poeta mais pé no chão. Ele encarava essa realidade da escravidão, ele gritava nas suas obras, principalmente uma obra intitulada aí Navio Negreiro, né? Que era um grito dos miseráveis. Né? Que miseráveis eram esses? Os escravos que viviam todo esse contexto, que, de certa forma, alavancavam a nossa economia de forma forçada. Né? Alavancavam, entre aspas. Né? E, diante desse contexto todo, Os Miseráveis, na verdade, era uma obra de Victor Hugo, francês, né, um escritor francês, né, que falava justamente de alguns miseráveis ali da França e tal, tudo, que isso serviu de incentivo para o Castro Alves escrever essa obra intitulada O Navio Negreiro, diante de todo esse contexto aí que tu abordaste. E é interessante, para cá, para a nossa região também, na região norte, teve um escritor chamado Herculano, né, Herculano Inglês de Souza, né, e é mais conhecido como Inglês de Souza, e escreveu uma obra intitulada aí, Contos Amazônicos. E nessa obra, Contos Amazônicos, abordava essa questão também da escravidão, né? Sobretudo numa obra intitulada ali, O Rebelde. Né? E também uma obra que aborda também o contexto da Guerra do Paraguai, também envolve, que de certa forma tem um gancho também no fazer histórico. Enfim, são diversos escritores que estão preocupados também com essa questão do contexto, né? Desse desenvolvimento histórico do nosso Brasil, dessas contradições da nossa história. E outro ponto também, Ademir, eu peço até licença também para invadir um pouquinho a tua área, né? Falar um pouquinho de dizer que a nossa pátria, né, em comparação às outras pátrias, mundialmente falando,
é uma pátria muito bebê ainda, muito nova, né? É uma pátria aí que há 3 séculos, né, digamos assim, 1822 foi a nossa independência, né? Independência do Brasil, né? E diante de todos esses tropeços aí, desses conflitos, né, desse período que foi marcado o segundo reinado, né? Eu gostaria que tu agora fizesse para a gente, né, essa ponte, né, do passado para o nosso presente agora, né? E desse teu parecer, né, nesse contexto todo aí. O Brasil, ele é bebê. É um bebê se comparar com outros países aí que já tinham uma independência, uma noção de Estado, né, muito maior. Em 1822, com o grito do que não houve grito, né, 7 de setembro. Foi uma data significativa? Foi. É uma data que tem o seu papel na história? Não tenha dúvida. Ela vai oficializar o momento em que o Brasil torna-se uma nação independente. O 7 de setembro, ele tem o seu marco histórico dentro de uma história tradicional. Só que o 7 de setembro, ele está muito longe de representar os ideais de outras nações que conquistaram suas independências. Um dos aspectos aí que deixa a gente realmente muito reflexivo é a independência do Brasil ter sido comprada. O Brasil tinha dívida com Portugal. Ou melhor, desculpa, Portugal tinha dívida com a Inglaterra. Com a Inglaterra. E o que foi que Dom João VI fez? Ele fez uma parceria, na realidade ele fez uma parceria com o governo de Dom Pedro I, para que pudesse reconhecer a independência, pediu dinheiro emprestado. Então, Dom Pedro I pede dinheiro emprestado para a Inglaterra. A Inglaterra pega o dinheiro, dá para o Dom Pedro I, dá para o Brasil pega o dinheiro, dá para Portugal, e Portugal, opa, agora eu reconheço a independência, agora Dom João VI disse, agora a independência está feita. E aí o que foi que Dom João VI fez? Pega o dinheiro e devolve para a Inglaterra, porque era uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Ou seja, uma jogada política de pai para filho, Portugal, Inglaterra. E nesse processo, quando a gente vê a independência do Brasil, pouca coisa muda, né? Não há uma significância da independência na perspectiva de mudanças sociais que estavam ocorrendo no país. O Brasil foi uma colônia de Portugal chamada América Portuguesa de 1500 a 1822, mais de 300 anos, enquanto a Europa e os Estados Unidos já estavam buscando uma nova perspectiva de mundo e estavam caminhando para a Revolução Industrial. O Brasil era uma colônia que era proibido ter indústria no Brasil. Era proibido qualquer tipo de desenvolvimento industrial no Brasil. E isso causou um impacto na nossa história. Um impacto muito forte na nossa história. Porque quando você chega no século XVIII, no século XIX, no governo de Dom Pedro II, que ele foi preparado para governar o país, né? O nível intelectual do país é muito maior. Você vê isso na arquitetura, você vê isso aí nas obras literárias. O Brasil era um outro. Mas isso tem um problema. Qual é o problema? Que esse outro, ele é um outro limitado para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não beberam, né? Até porque o nível intelectual era baixíssimo, as pessoas não sabiam ler. Não sabiam ler. A própria a carta Diga ao povo que fico, quem foi? O povo brasileiro fez uma assinatura, mas o povo não sabia ler. E quando chega no século XIX, o povo ainda continua iletrado. E o que vai acontecer? Dom Pedro II ele faz um concurso para escrever a história do Brasil. Olha que coisa top, meu. Muito bom isso aí. A iniciativa foi muito boa. Porém, quem ganha não é um brasileiro. Quem vai escrever a história do Brasil é um camarada que vai escrever dentro de um modelo de glorificação dos políticos, das pessoas que detinham poder econômico, e é claro e evidente que é como nós conhecemos hoje, uma história tradicional. Major, é só um gancho com o romantismo também, né? Essa ideia do romântico, né? Uma ideia romantizada, né? O outro que escreve a nossa história aos moldes europeus, né? Ao olhar europeu estratégico, né? Essa molde mais romântico, né? Camuflando muitas coisas, né?
E esse lado mais romântico vai transformar algumas pessoas em heróis no Brasil. É uma história que vai ter como papel valorizar figuras políticas que até então eram discriminadas e elas são transformadas em heróis. E é por isso que você vê hoje, voltando para a tua pergunta, né, com a questão do Dom Pedro II e a política atual, o governo atual, a sociedade atual, você vê datas que são datas comemorativas, datas festivas, e nós, enquanto criança, né, você aí, quando criança, você também aprendeu que determinadas datas, né, determinados heróis que foram responsáveis por um marco na nossa história, tiveram presentes aí. Quando você começa a ler um pouco sobre isso, na fase adulta, quando você começa a estudar, você vai se deparar com uma triste realidade de uma história muito mal contada. Uma história muito mal contada. Sabe, Carlos, eu particularmente não gosto de rejeitar qualquer tipo de fato histórico, né? Foi um fato para ser analisado. E análise é ponto positivo e ponto negativo. Então, quando você pega, por exemplo, a história de Tiradentes, que Tiradentes é transformado num herói, um mártir da independência brasileira, o camarada ele morreu pela independência de Minas Gerais. Sim. Talvez pegando um pouco ali do Espírito Santo, São Paulo, alguma coisinha ali, só. Mas ele é conhecido como mártir da independência. E como o Brasil foi colonizado por um país altamente católico, a imagem de Tiradentes, que ele era um militar, mas a imagem dele é uma imagem vendida como Cristo. Se você barbudo assim, cabeludo e tal, né? Exatamente, a ideia, né, que você olha para a morte do Tiradentes, você não se confunde, mas ali é Cristo. É que no inconsciente passa a ideia de Cristo, porque é a ideia do romantismo, é a ideia do espiritual, ficar algo espirituoso, o ato heróico. Qual é a consequência de tudo isso? Que quando você não analisa de uma maneira crítica, de uma maneira positiva e negativa, você chega num Brasil como hoje, em que você não consegue ter uma real valorização da sua história, um significado importante para a sua história. Eu ouço muito, viu, Carlos, muita gente falar por aí assim, porque o Brasil não valoriza a sua história, porque o Brasil ele é um país que ele não, os patrimônios históricos, você vê vários patrimônios históricos do Brasil, hoje eles estão abandonados. Não há uma política de valorização de um modo geral. Existem algumas coisas que são pontuais e que existe uma valorização, mas no geral não. E até mesmo você vê um aluno vai para a sala de aula, olha, trazer para a realidade escola, que é onde está o núcleo do conhecimento que vai transformar alguém para servir a sociedade. Mas na escola, as disciplinas de humanas ou a disciplina de história é colocado como uma matéria decorativa, né? Até porque, às vezes, o pai, em outro contexto político um pouco mais recente, ele estava num banco de escola em que ele aprendeu que história é para decorar, não é para se analisar. Aí, resultado, o aluno entende que história ela não tem a sua importância social. E aí, consequentemente, ele não vai refletir sobre a sua história. Então, o que é que você tem hoje? Você tem hoje uma sociedade que está alienada historicamente falando, né? Ela sofre essa alienação, a sociedade. Ela não se consegue ter esse resgate do contexto político, do contexto histórico, do contexto social, e aí o Brasil hoje acaba sofrendo muito com isso. As análises que nós temos hoje é uma análise que já fica bem difícil de se fazer, Carlos, porque você tem uma sociedade que sofre os reflexos de uma política como essa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava no ensino médio, eu vim de uma escola pública. Minha escola era muito carente. E eu fui para o ensino médio, estando no ensino médio, eu estudava História decoreba. Eu decorava mesmo, porque eu entendia que era dessa forma para estudar, né? Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de mudar essa perspectiva, estudando, fazendo o curso de História, e isso me ajudou bastante, mas foi um choque para mim, dentro da faculdade, dentro da universidade. Foi um choque se deparar com essa realidade, foi muito difícil eu me adaptar.
né? Então, hoje a gente sofre muito nesse sentido, né? E é por isso que um canal como esse aqui, que nos permite criar ideias, né, Carlos? Mais uma vez te parabenizo pelo trabalho, colocar aqui pontos que são pontos referentes a uma análise para a gente poder compreender que a escola ela é apenas dois espaços no qual nós podemos adquirir conhecimento. Hoje a internet, com essa quarta revolução industrial que nós vivemos hoje, você tem várias ferramentas que podem te possibilitar ter uma visão muito ampla, né? E saindo da esfera escola, de uma educação mais formal, para uma educação informal como essa, mas é uma informação que acaba contribuindo para a nossa formação acadêmica também. Beleza, Major, que bate-papo interessante aí. Com certeza, muita riqueza aqui de informações, né? Muitas coisas foi passada aí para você, né? Para a gente crescemos ouvindo muitas histórias do nosso Brasil, até de forma equivocada, né? E quando a gente se depara com um bate-papo assim, a gente fica até, nossa, né? Tanta coisa assim que eu passei despercebido, né? A gente pega um livro de história, até um livro didático, né? Hoje, infelizmente, tem muitos livros didáticos aí que são equivocadamente ali construídos, né? Ao olhar romântico também, né? Romantizado. Então cabe a gente, né, ter esse olhar reflexivo, né? E é o que eu sempre prego também, né? Tornar um leitor reflexivo, sermos um leitor reflexivo, crítico, né? Isso é muito importante, né? Você se deparar com a própria nossa história do Brasil, você ter esse olhar também reflexivo sobre ela. Então, Major, infelizmente já estamos chegando no nosso finalzinho, no nosso bate-papo, mas com certeza, né, você que acompanhou a gente até o final, você que está acompanhando até o final, percebeu aqui, né, o quanto esse camarada aqui é um poço do saber e quanto ele nos empresta esse conhecimento, nos enriquece ouvindo, né? Major, muito obrigado, foi uma honra, o nosso canal Cultura e muito mais, ter você aqui com a gente, você com certeza veio somar e já está convidado também para próximos vídeos aí, tá bom? Desde já, muito obrigado, Major. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e lembrando que aqui nós não somos o dono da verdade. Na verdade, é aqui para fazer uma análise, né? Crítica, uma análise positiva, reflexiva e realmente ter uma visão, ampliando a nossa visão em todos os sentidos. Então, que Deus continue abençoando você e convide mais pessoas para fazer parte desse canal aqui. Esse canal aqui é maravilhoso. E, Carlos, que Deus te dê sabedoria, mais sabedoria ainda, né? Mais do que você já tem para desenvolver esse trabalho. E com certeza esse canal aqui vai ser uma ferramenta a mais para as nossas reflexões, para nossas análises, para a gente poder se posicionar melhor perante a sociedade na qual nós estamos. Beleza, Major? Então, se você gostou, deixa já o seu like aí, compartilha, deixa o seu comentário também. Se você gostou do nosso bate-papo, você tem algo a contribuir também, se inscreva aí. Esse canal é feito para você. Fique com a gente, então, para mais vídeo. Beleza, galerinha? Beijo no coração de todos.